Olá, queridos, a paz de Cristo, membros da Primeira Igreja Batista em Palmares do Sul. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com os queridos, para trazer mais uma mensagem de reflexão para a sua vida. E hoje eu quero refletir aqui num texto que se encontra no Salmo 46. O Salmo 46, versículo de 1 ao 3, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Queridos, o Salmo 46 é um salmo muito conhecido, conhecido como o Salmo Nosso Refúgio e Fortaleza. Provavelmente este salmo foi escrito em um período de muitas tribulações em que o povo hebreu vivenciou. E é nos momentos de tribulação e são nos momentos de dificuldades que nós temos as experiências mais profundas e mais marcantes com o Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina em uma das suas epístolas que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e é verdade. Este salmo também ele tem uma particularidade, porque ele serviu de inspiração para que Martinho Lutero, o grande reformador, ele escrevesse o hino chamado Castelo Forte, que foi baseado aqui no Salmo 46. E hoje eu quero extrair aqui do Salmo 46, versículo de 1 ao 3, três grandes lições para a nossa vida. E a primeira lição é: Deus, o nosso refúgio. O que é um refúgio? Refúgio é um lugar para o qual nós corremos quando estamos em perigo, quando estamos sofrendo alguma ameaça. O refúgio nada mais é do que um esconderijo protetor aonde nós podemos nos esconder do mal. E o refúgio, ele só funciona quando nós estamos dentro dele. O Salmo 46 inicia dizendo: Deus é o nosso refúgio. Ou seja, em Deus nós podemos nos esconder. Em Deus nós podemos nos proteger de tudo aquilo que nos ameaça. Mas o que eu quero refletir aqui é que para que o refúgio possa funcionar, nós precisamos estar dentro dele. Nós precisamos estar inseridos nele, ou seja, nós precisamos estar em Deus para que possamos nos abrigar de tudo aquilo que nos ameaça e de tudo aquilo que nos destrói. Não adianta sabermos que Deus é o nosso refúgio se nós não nos abrigarmos nele, se nós não entrarmos nele procurando proteção. E nós só temos acesso a esse refúgio que é Deus por meio da fé. Não temos outra maneira de nos abrigar nesse refúgio, de entrar nesse refúgio, de nos escondermos nesse refúgio, se não for pela fé. É somente pela fé, é somente acreditando que o Senhor é o nosso refúgio que podemos nos refugiar nele. E queridos, a entrada nesse refúgio requer que abandonemos todo o nosso orgulho e reconheçamos as nossas fragilidades e a nossa necessidade de Deus. Para que possamos nos refugiar em Deus,
para que possamos nos abrigar em Deus, nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa falsa segurança que nós temos em nossa inteligência, em nossa força, em nossas capacidades. A entrada nesse refúgio só é possível quando nós abrimos mão das nossas falsas seguranças. Só conseguimos entrar nesse refúgio despido de todo esse orgulho, de toda essa arrogância que o ser humano pode ter. Deus é o nosso refúgio, não somente nos momentos difíceis, mas sim em todos os momentos. Na verdade, nós precisamos viver dentro desse refúgio. Nós precisamos estar nos momentos difíceis e nos momentos bons, inseridos neste refúgio. Nós não podemos sair dele, nós não devemos sair dele, mas devemos estar abrigados nele todos os dias. Digo isso porque nós, como seres humanos, nós temos a tentação de que quando passa a tempestade, nós abandonamos o abrigo, nós abandonamos o refúgio e nos esquecemos dele. Só que quando nós falamos do refúgio que é Deus, o conselho que a sua palavra nos diz é que nós devemos permanecer nele. Então Deus é um refúgio em que nós devemos permanecer dentro dele para estarmos protegidos, para sermos salvos. É interessante que a palavra de Deus diz no Salmo 34, versículo 8, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, como é feliz, como é abençoada a pessoa que se refugia em Deus. O refúgio significa a pessoa em Deus. O refúgio significa a pessoa dentro de Deus. Deus é o nosso refúgio. A segunda lição que nós encontramos nesse texto é que Deus é a nossa fortaleza. E nós podemos entender este termo fortaleza não como um lugar, mas sim Deus em nós nos fortalecendo. Deus em nós nos dando a sua força. Deus como a fonte da nossa força. Deus, ele é o nosso refúgio porque nele nos abrigamos. E Deus, ele é a nossa fortaleza porque ele dentro de nós, no nosso coração, é a nossa fonte de força. E Deus, ele pode estar dentro de nós para nos fortalecer, a fim de que possamos enfrentar os desafios da vida. Perceba que eu disse, Deus pode estar dentro de nós para nos fortalecer. Para que Deus esteja dentro de nós, para que Deus seja a nossa fonte de força, ou seja, a nossa fortaleza, nós precisamos permitir que Ele entre em nossas vidas. Nós precisamos decidir, tomar a decisão de dar liberdade a Ele de entrar em nossas vidas. Deus só pode ser a nossa fonte de força. Deus só pode ser a nossa fonte de poder quando nós permitimos que Ele entre em nossas vidas e que Ele ocupe o centro das nossas vidas. Só assim Ele pode ser a nossa fonte de força, aquele que nos fortalece, aquele que nos renova, aquele que nos motiva, aquele que nos dá condições de seguirmos em frente, aquele que nos leva a perseverar, aquele que nos faz resilientes e resistentes na batalha. Isso somente é possível quando essa fortaleza está em nós, quando permitimos que Ele entre na nossa vida e fixe morada. Isaías 40, versículo 31 é um versículo que eu gosto muito, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor
renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus é a nossa fortaleza, pois Ele é a nossa fonte de força. A fortaleza significa Deus na pessoa. Perceba que coisa interessante. Deus, o nosso refúgio, significa nós em Deus. Deus, a nossa fortaleza, significa Deus em nós. Isso é relacionamento com Deus. A terceira lição que nós tiramos desse texto é o Deus presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em outras versões diz socorro bem presente nas angústias. Significa que esse é o Deus que está presente em nossas vidas em todos os momentos. Esse Deus não é um Deus distante, mas esse é o Deus presente, é o Deus que faz parte das nossas vidas, é o Deus que se interessa em caminhar com os seus servos, é o Deus que se interessa em ensinar sabedoria aos seus seguidores, é o Deus presente, é o Deus que está ali, é o Deus que quer se relacionar conosco. O desejo de Deus é que nós venhamos dar abertura para Ele, para que Ele desenvolva um relacionamento profundo conosco, um relacionamento especial. E é um Deus que pode ser encontrado por qualquer um que o procure. O nosso Deus é um Deus acessível. Ele pode ser encontrado por qualquer um. O nosso Deus não é o Deus da Igreja Batista. Nós não somos donos desse Deus. Mas é o Deus que, se for buscado adequadamente, ele pode ser achado por qualquer pessoa, porque ele é o Deus presente. Ele é o socorro bem presente nas tribulações, nas angústias. Jeremias 29, versículo 13, nos ensina: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse Deus que é refúgio, esse Deus que é fortaleza, esse Deus também é um Deus bem presente, acessível. Qualquer pessoa pode encontrá-lo se o buscar de todo o coração. Quero concluir a minha palavra refletindo sobre os dois últimos versículos, os versículos 2 e 3. Nos versículos 2 e 3, o salmista diz assim: Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Vemos aqui nesse texto o salmista demonstrando uma enorme confiança em Deus, uma sólida confiança em Deus. E às vezes, talvez a gente fica pensando, será que é possível uma confiança tal, mesmo sabendo que a terra venha se transformar, os montes se abalar, os mares ficarem loucos em fúria? Será que ainda assim nós podemos confiar em Deus? Nós vamos ver que é possível. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, ou seja, por causa disso, não temeremos. Por quê? Essa profunda confiança só é possível para aqueles que conhecem verdadeiramente o caráter de Deus. Nós só podemos desenvolver uma confiança sólida e profunda com o Senhor conhecendo o seu caráter. É assim em todos os relacionamentos. Nós começamos a confiar numa pessoa à medida que vamos conhecendo aquela pessoa, à medida que vamos conhecendo o caráter daquela pessoa, à medida que vamos conhecendo a personalidade e o temperamento daquela pessoa.
Somente em um relacionamento com Deus nós podemos conhecer o caráter de Deus. O salmista, aqui no Salmo 46, ele demonstrava já conhecer algumas características da personalidade de Deus, alguns atributos de Deus, quando ele diz que Deus é refúgio, quando ele diz que Deus é fortaleza, quando ele diz que Deus é um socorro bem presente, ou seja, ele já conhecia esse Deus. Ele já tinha experiência com esse Deus. E a experiência que ele tinha com esse Deus dava a ele uma certa confiança nesse Deus. Sabia que nele ele podia confiar. Para conhecer o caráter de Deus, é preciso ter um relacionamento de intimidade com ele. Se você quer desenvolver a sua confiança em Deus, se você quer amadurecer a sua confiança em Deus, caminhe com Deus. Procure conhecer o caráter de Deus. E nós podemos conhecer um pouco sobre o caráter de Deus na Bíblia Sagrada. Quando estudamos a Bíblia, nós vamos ver o cuidado de Deus com o seu povo em Israel, lá no Antigo Testamento. Quando lemos o Novo Testamento, nós vamos ver Deus na face maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, e Jesus revelou a Deus ainda mais ao povo e mostrou ainda mais o caráter de Deus. Um Deus amoroso, um Deus que ama, um Deus que quer estar perto das suas criaturas em todos os momentos, e a partir desse relacionamento nós vamos conhecendo a Deus e o seu caráter, e à medida que isso vai acontecendo, a nossa confiança nele também vai crescendo. E o relacionamento íntimo com Deus se desenvolve com renúncia e leva tempo. Para conhecermos o caráter de Deus, precisamos nos relacionar com ele. E esse relacionamento envolve renúncia. Nós precisamos abrir mão daquilo que impede o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos jogar fora da nossa vida aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Precisamos pedir a Deus sabedoria e discernimento para enxergarmos na nossa vida aqueles obstáculos que existem que nos afastam dele. O relacionamento com Deus envolve renúncia, e o relacionamento com Deus leva tempo, não é da noite para o dia. Então, com um relacionamento de renúncia, com um relacionamento que é tratado com tempo, sem pressa, com paciência, nós começamos a conhecer o caráter desse Deus, e à medida que conhecemos o caráter desse Deus, a nossa confiança nele aumenta mais e mais, e passamos a ter certeza que ele é o nosso refúgio e fortaleza, que ele é o socorro bem presente nas tribulações, na angústia, e que por isso, portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Que Deus possa ser o seu refúgio, que você possa se refugiar em Deus, que Deus possa ser a sua fortaleza, que Deus esteja em você, e que você tenha sempre a consciência de que esse Deus, ele é um Deus presente, é um Deus que não muda, é o nosso socorro nos momentos da dificuldade. Que Deus nos abençoe, que esta palavra encontre espaço no seu coração e produza frutos que permaneçam. Um grande abraço.